Paz, irmãos. Eu fiz 20 minutos de live aqui, mas tinha apertado algum botão aqui no negócio que bloqueou todo mundo aí. Eu fiquei falando sozinho aqui por 20 minutos. Fiquei falando por 20 minutos sozinho, irmãos. Eu apertei um botão aqui que minha live não chegou para ninguém. E aí, irmão Estevam? Como você tá, meu irmão? Fiquei 20 minutos falando sozinho, não vi que a live não tinha ninguém. Eu apertei alguma coisa aí sobre escrito. Eu não sei nem o que é escrito. Qual caneta azul? Qual caneta azul, irmão? A camiseta azul, né? Você lembra quando era moda? Essas camisetas manchadas? Eu lembro. Era moda. Isso aqui foi minha filha que fez. Ela pegou uma camisa velha minha. Caneca? Essa caneca aqui? Na hora do recreio da escola, para não quebrar? É verdade. As canecas daqui era mais. Essa daqui até que é melhorzinha. Essa daqui é da enfermagem, né? Que a gente ganha, né? Que a gente ganha de presente no dia da enfermagem é caneca. Deve ter umas 3, 4 canecas ali que eu já ganhei. Ô, irmãos, eu queria falar sobre escatologia com vocês. Queria saber as dúvidas de vocês sobre o fim dos tempos, a vinda de Jesus. Eu fiquei 20 minutos, falei todas as doutrinas, pré-millenista, amillenista, todas as doutrinas. Na hora que eu fui ver, eu tava falando sozinho. Entendeu? Isso que aconteceu. Daí eu abri a live de novo. Irmãos, a escatologia é a doutrina que estuda os últimos tempos. É a doutrina do fim. Boa noite, Neuza. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A doutrina do fim é a escatologia. A escatologia, vamos lá. Escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos relacionados à vinda de Jesus e à redenção dos homens. Escatologia vem do vocábulo grego, escatos, que significa últimos. Logia, que provém também do grego, que significa estudo ou tratado. Então, escatologia é estudo dos últimos tempos. Portanto, a escatologia é a doutrina que estuda o plano profético de Deus para o futuro da humanidade. Nesses últimos dias, o Espírito Santo tem despertado uma consciência escatológica em cada um daqueles que amam e guardam a vinda de Jesus. Há uma variada divergência hermenêutica no meio protestante, ou seja, no meio protestante, uns acreditam que Jesus vai vir antes da tribulação, outros acreditam que Jesus vai vir no meio da tribulação, outros acreditam que Jesus vai vir no fim da tribulação, entendeu? No meio protestante, com várias linhas de interpretação escatológica, existem várias linhas. A escatologia bíblica, sem dúvida, é a matéria mais enigmática da teologia sistemática. Eu acredito sim, irmão.
Porque eu vejo nas redes sociais que as pessoas estão vivendo de redes sociais, entendeu? E a vida não é só redes sociais. Irmãos, vai chegar um tempo que as pessoas não serão mais como que fala, bem-sucedida, ou seja, requisitada, não por causa da condição financeira deles. As pessoas vão ser requisitadas pelo número de seguidores que ele tem. Vai chegar um dia porque as pessoas estão procurando seguidores para eles, diferente de nós. Nós buscamos seguidores para Cristo. A gente vê claramente, irmão Estevão, que na rede social as pessoas querem ter seguidores. Boa noite, irmã Dani. As pessoas querem seguidores para eles. Para eles. Eles querem que o Instagram deles seja cheio de gente. Mas eu não entendo. Eu não consigo entender por qual motivo que ter bastante seguidores vai mudar na vida da pessoa. Talvez status, alguma coisa assim, entendeu? Mas eu individualmente faço live, eu não peço seguidores. Se quiser seguir, segue. Se não quiser seguir, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês sigam a Cristo. Eu quero ler com vocês Mateus 24, para a gente começar a falar desse assunto. Mateus capítulo 24. Tudo voltado a dinheiro e status. Irmão, se eu quisesse seguidores, eu tenho a capacidade teológica irmão, se eu quisesse enganar o povo, irmão, ser um falso profeta, eu tenho todo o conteúdo dentro de mim para enganar até muitas pessoas que têm muito conhecimento bíblico. Se eu fosse um falso profeta, eu usaria a Bíblia para o meu próprio benefício. É isso que as pessoas estão fazendo com a palavra de Deus. Estão usando a palavra de Deus para se autopromover. Nós não temos que se autopromover. A gente tem que promover o nome de Jesus Cristo. Porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, ao não ser o de Jesus Cristo. Jesus Cristo, não há outro. Não há outro. Não há outro além de Jesus Cristo. A gente tem que seguir Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a ponte que nos leva a Deus. Irmã Dani, aquele assunto lá daquele... irmão, vou colocar você como moderador aqui, tá? Pronto. Daqui a pouco chega aí uns... Até agora não chegou ninguém. Tá bem. Vamos ler Mateus 24 para a gente começar a mensagem? Ô, irmã Neia, eu arrumei aqui o que estava errado, tá? Alguma coisa que eu mexi aqui que deu errado, eu fiquei 20 minutos pregando para mim mesmo aqui. Entendeu? Oi, Dani, seja bem-vinda. Vamos lá, irmãos. Vamos. Quem puder compartilhar, muitas pessoas têm dúvidas sobre escatologia, irmãos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre escatologia. Irmãos, eu tenho aqui a Bíblia da Reforma. A Bíblia da Reforma, ela traz uma visão do fim dos tempos, segundo Martinho Lutero acreditava. Segundo Martinho Lutero, essa Bíblia aqui foi lançada em 2017, com comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. E essa Bíblia traz uma visão mais antiga do que o povo acreditava. Tem uma visão moderna sobre a vinda de Jesus e tem a visão que os apóstolos acreditavam.
Em Mateus 24, fala sobre o princípio das dores, logo após o princípio das dores, inicia a tribulação, e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, as estrelas cairão do firmamento, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Se você tem uma Bíblia aí, irmãos, eu vou mostrar para você a escatologia de Jesus Cristo e depois a gente vai analisar algumas escatologias teóricas que tem no nosso meio. Tem gente que acredita que Jesus vai vir antes da tribulação, tem gente que acredita que Jesus vai vir no meio da tribulação, tem gente que acredita em arrebatamento secreto, ou seja, você vai sumir do nada, mas a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e arrebatados e encontraremos com Jesus nos ares. Então será um evento visível. Então tem uma teoria que diz que Jesus vai vir de forma invisível, vai arrebatar, a igreja vai sumir. Tem até uma série de filmes chamados Deixados para Trás, baseado nessa doutrina. Entendeu? Quem já assistiu Deixados para Trás? Ao arrebatamento as pessoas somem do nada. Mas a Bíblia diz em Mateus 24, que diz assim: e Jesus saindo do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximou-se dele para lhe mostrar a construção do templo, o templo que tinha em Jerusalém. E ele disse: vocês estão vendo este templo? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia de Jesus, da destruição do templo, se concluiu no ano 70, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém. O imperador Tito não, o comandante Tito invadiu Jerusalém e se cumpriu a profecia de Jesus. Irmãos, minha internet tá complicado. Voltou? Minha internet está caindo toda hora, não sei por quê, toda hora cai. Vamos lá. Então, essa profecia de Jesus da destruição do templo aconteceu no ano 70, quando o comandante Tito invadiu Jerusalém e derrubou o templo, e o templo não ficou pedra sobre pedra, a não ser o muro, uma parte do muro, acho que é o que existe lá em Israel, entendeu? O Muro das Lamentações é a única parte do templo que sobrou para ficar na história, entendeu? A última parte do templo que sobrou é o Muro das Lamentações. Quem sabe que é o Muro das Lamentações? É onde os judeus ficam orando de frente com aquele muro, que a gente já vê, que eles ficam lá com aqueles negocinhos na testa, amarrado no braço, entendeu? Irmãos, aí infelizmente a internet eu não tenho controle sobre ela, entendeu? Infelizmente a internet tá ruim. Não sei porque tá no Wi-Fi, mas tá dando esses... comigo acontece tudo isso, irmãos. Comigo acontece tudo isso. A internet funciona o dia inteiro bom. Na hora que eu vou fazer lá, começa a coisa. Bom, essa profecia de Jesus se cumpriu no ano 70. E depois Jesus saiu do templo e foi para os Montes das Oliveiras com seus discípulos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximou dele e disse para Jesus: Jesus, qual sinal será da sua vinda e a do fim dos tempos? E Jesus disse: tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras. Você está ouvindo falar de guerra nos dias de hoje, irmãos? Sim. Ouvireis falar de guerra. E rumores. O que é rumores de guerra? Você vai ouvir que está acontecendo guerra em algum lugar. Nós estamos ouvindo que está havendo guerra na Ucrânia. Na verdade, não é Ucrânia e Rússia. É Ucrânia versus a OTAN. A OTAN está usando a Ucrânia como bode expiatório para lutar contra a Rússia. Entendeu? A Rússia não está lutando contra a Ucrânia, porque a Ucrânia não tem poder bélico para lutar contra a Rússia.
Se a OTAN não tivesse fornecido os materiais bélicos para a Ucrânia já tinha perdido essa guerra. Então essa guerra é muito mais além do que a gente imagina. Não é a guerra contra a Rússia e a Ucrânia. Já é uma guerra mundial. É a Rússia contra a OTAN e todos os países que fazem parte da OTAN. Entendeu? Então essa guerra é a última guerra que vai ter no planeta. De dimensões atômicas. Porque a Rússia, no Estatuto da Rússia, tem uma lei que se o país for invadido por qualquer outro país, eles são obrigados a usar bombas nucleares para defender a sua pátria. Existe uma lei. E a gente sabe que o presidente da Rússia, ele é um homem que é dura serviço e ele não vai abaixar a cabeça pro Ocidente. Vamos lá. E vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Fiquem atentos, porque isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, ou seja, tem que ser uma guerra que envolva todas as nações. Vamos lá, não todas as nações, mas que seja todos os continentes, entendeu? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas é o princípio das dores. Então, o princípio das dores é o momento que nós estamos vivendo. O princípio das dores é o momento que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que nesse período, vocês serão entregues. Ô irmão, pode excluir essa irmã aí, ó. Pode colocar ela para fora. Olha o que Jesus disse que vai começar na tribulação. Vocês serão entregues para ser maltratados, e eles matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, o período que nós estamos para entrar é esse período de ódio contra o cristianismo. Nós estamos entrando nesse período, onde o ódio contra o cristianismo está aumentando cada dia mais. Então a perseguição religiosa vai ser uma perseguição tão ferrenha, que se aqui disse que nesse tempo muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. E muitos falsos profetas se levantarão. É o tempo que a gente estamos vivendo. E enganarão a muitos. Quando fala que é muitos, irmãos, é mais da metade. A mais da metade da população evangélica estão seguindo falsos profetas, falsos pregadores. Por falta de conhecimento, o povo está vivendo como ovelha sem pastor. Por muitos falsos profetas, eles não estão buscando mais a palavra, estão buscando os profetas. Eles não estão buscando mais o evangelho, estão buscando a palavra desses profetas, que profetizam bênçãos que nunca vão acontecer. A Bíblia diz aqui, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Irmãos, será que é só eu que vejo isso? Irmãos, pela minha ótica, isso está concluído já. Isso daqui já se concluiu. E o evangelho será pregado nos 4 cantos do mundo. Então virá o fim. As pessoas pensam que esse evangelho ser pregado nos 4 cantos do mundo é todas as pessoas conhecer o evangelho. Não. O evangelho foi espalhado já para os 4 cantos do mundo.
O mundo inteiro, se conectado à internet ou à televisão, vai ouvir falar do Evangelho, ou já ouviu falar do Evangelho nos dias de hoje. Olha lá. Quando, pois, quando vocês virem, situado no lugar santo, a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no terraço, não desça para tirar alguma coisa. Os que estiverem no campo, volte para trás. Não volte para trás buscar as suas coisas. Aqui, Jesus está falando que na grande tribulação a gente vai ter que se esconder, irmãos, por causa da perseguição religiosa. A destruição do templo aconteceu em 70 depois de Cristo, irmão. Isso aí, você está certo. Certíssimo. Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que ficar firme até o fim será salvo. E o evangelho será pregado nos 4 cantos do mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E no tempo, daí aqui entra o período da grande tribulação. Quem estiver no terraço, não desça tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não desça atrás buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naquele dia, ore para que a sua fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá tão grande tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo, e nem jamais haverá tribulação igual. Se não tivesse sido abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados, ou seja, será uma perseguição muito grande, mas por causa dos escolhidos, Deus vai abreviar esse tempo, porque senão nem os escolhidos suportaria a ira de Deus que vai vir sobre essa terra. Então, Deus vai abreviar esses dias. Então, se Deus vai abreviar os dias da tribulação por causa dos escolhidos, é porque os escolhidos estarão na grande tribulação. Se Deus vai abreviar os dias da grande tribulação por causa dos escolhidos, os escolhidos passarão pela grande tribulação. Então, naqueles dias, se não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Então, se na tribulação os dias serão abreviados por causa dos escolhidos, quer dizer que os escolhidos passarão pela tribulação. Vamos lá. Então, se alguém disser a vocês, olha, aqui está o Cristo. Se alguém falar que o Cristo está aqui na terra, pisando na terra, em algum lugar, não acredite. Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fora, os escolhidos, os eleitos, dizem aqui. Daí Jesus fala, olha que eu tenho predito, eu tenho te avisado antes, portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, não acredite. Eis que ele está no interior de uma casa, não acredite, porque Jesus não pisará nessa terra, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ajuntarão os abutres, ou seja, será visível a vinda de Jesus como um relâmpago que clareia a escuridão do céu. Todo olho verá. E agora, irmãos, é a própria Bíblia que diz. Aqui, irmãos, lê o versículo 29 de Mateus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão
e verão. Não existe arrebatamento secreto, irmão. A teologia de hoje ensina que Jesus vai vir antes da tribulação, tirar os eleitos secretamente, e depois de 7 anos da tribulação ele volta para a terra com os eleitos. Que sentido tem isso, irmão? Você ir para o céu e depois voltar para a terra para ser tentado pelo diabo de novo. É isso que eles acreditam. Que no 1000 anos Satanás será solto para tentar os redimidos de novo. Você vai para o céu, conhecer o céu, e Deus vai trazer você na terra para você ser tentado de novo? Você acha que Deus vai fazer 2 viagens? Vai cometer o erro 2 vezes? Deus não vai cometer o erro 2 vezes, irmãos. É uma vez só. A Bíblia fala sobre, no Mateus 25, fala sobre 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Irmãos, vamos pegar a escatologia de Cristo. A escatologia de Cristo diz que na vinda de Jesus será, o fim dos tempos será como 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não levaram azeite consigo para acender as suas lâmpadas, mas as prudentes levaram azeite consigo, ou seja, permaneceram firmes na fé. E elas adormeceram, demorou para chegar o noivo, demorou para Jesus voltar. Mas de repente, o noivo apareceu de repente, aí veio o esposo. Então as que tinham azeite acenderam a sua lamparina e entraram para a bolda do cordeiro, e as outras foram buscar azeite na hora que não dava mais. Daí elas buscaram azeite e bateram na porta. E a porta tinha se fechado, ou seja, só haverá uma oportunidade de entrar. Só vai entrar com quem tiver a lâmpada acesa. Depois não existe segunda oportunidade durante a tribulação, irmãos. Tem gente que acredita assim, que Jesus vai arrebatar a igreja, e daí o povo que não creu em Jesus vai passar pela tribulação, e as pessoas que passarem pela tribulação e aceitarem Jesus durante a tribulação serão arrebatados no final dos 7 anos de tribulação. Mas se Mateus 24 diz que a tribulação, os eleitos estarão lá, os escolhidos, seria abreviado por causa dos escolhidos. Então o arrebatamento secreto não existe, irmãos. Olha lá. Os céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Ué, o evento mais esperado pelos cristãos, e por que as pessoas se lamentarão com esse evento? Por que as pessoas se lamentarão com a vinda de Jesus? Por não ter aceitado, por não ter seguido a Cristo. E ali já não haverá mais oportunidade nenhuma. Quando Cristo arrebatar a sua igreja, acabou. Quem foi, foi. Quem não foi mais. Não tem essa ideia que... Daqui a pouco eu vou apresentar essa teoria. Primeiro eu quero falar da escatologia de Cristo. A escatologia de Cristo é princípio das dores, grande tribulação, e depois a vinda de Jesus. Tá simples. Princípio das dores, grande tribulação, vinda de Jesus, e depois o juízo final, qual o Senhor apartará os bodes das ovelhas, e dirá às ovelhas: entrai para o reino que foi preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive enfermo, foste me visitar. Ou seja, o requisito para o salvo entrar no céu é as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós praticamos boas obras porque nós já somos salvos. Os salvos têm que andar em novidade de vida, tem que andar em novidade de vida. O salvo tem que andar como Cristo andou. Se nós realmente somos de Cristo, nós temos que ter o caráter de Cristo, e o que Cristo fazia, nós temos que fazer também. Se Jesus nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. Jesus disse: não existe maior amor do que aquele que dá vida pelo seu próximo. Ou seja, dar vida é o que? Dedicar tempo. A vida é tempo. O que é a vida? É o espaço de tempo entre o nascimento e a morte.
Quando a gente dedicamos tempo às pessoas, a gente dedicamos a nossa vida às pessoas. Porque a nossa vida é apenas o tempo entre o nascimento e a morte. Vamos lá. Agora, eu quero falar sobre a visão moderna de hoje. Hoje, eu li Mateus 24. Ali diz que haverá princípio das dores, tribulação, depois a vinda de Jesus, depois juízo final. Olha que simples que fica, irmão. Princípio das dores, tribulação, vinda de Jesus, juízo final e acabou. Mas as pessoas querem complicar, quer procurar chifre na cabeça de cavalo, as pessoas querem procurar uma data específica para Jesus voltar. Mas ninguém sabe o dia e a hora. Jesus virá como um ladrão, a hora que ninguém espera. Então, a gente tem que estar preparado, irmãos, para a tribulação. Se você estiver preparado para a tribulação, você está preparado para o arrebatamento. Entendeu? Porque em meio à tribulação, Deus vai abreviar aqueles dias por causa dos escolhidos. Porque senão, nem os escolhidos suportarão a tribulação que há de vir sobre a terra. E essa perseguição religiosa já está começando. Sempre existiu perseguição contra os cristãos, sempre existiu. Mas haverá uma perseguição como nunca houve desde o princípio da criação. Ou seja, será uma perseguição, eles vão querer eliminar completamente o cristianismo da terra. Você entendeu? O cristianismo é a base de muitas sociedades no planeta Terra. Eles querem tirar Cristo do meio de nós. Irmão Marcelo, se fala as duas vezes que eu fui falar de Romanos 1, eu fui bloqueado. As duas vezes que eu fui falar de Romanos 1, eu fui bloqueado. Ô, irmã Dani, aquele irmão lá que eu mandei a resposta para você, você viu que o irmão tá falando que a Eva comeu a maçã e a maçã transferiu para Eva o pecado? Aquele irmão tá viajando, irmãos. Entendeu? Eu não sei se ele é judeu, o que ele é? Ele deve ser um judeu messiânico. Mas o pecado que aconteceu lá, ele está falando que Eva teve relacionamento com a serpente. E ele fala que lá o querubim, ele era serafim também. Mas que base da Bíblia que diz que ele era serafim também? A Bíblia diz que ele era querubim ungido. Ele era um querubim ungido. O cara vem e fala que ele era querubim e serafim. E diz que a serpente era um querubim, um serafim que teve relação com Eva, irmãos. Ele falou que eram os dois. Ele tinha duas patentes. Mas que parte da Bíblia que está escrito isso? Se Ezequiel 28 fala que ele era um querubim ungido, Isaías diz o desejo dele, Isaías 14 diz que o desejo do coração dele era subir até os altos céus, mas ele foi expulso do céu. No capítulo 12 de Apocalipse diz que batalharam o dragão e a serpente e o dragão, e eles foram expulsos do céu. É isso. Então, irmãos, tem que analisar, irmãos. O pecado não é a fruta, o pecado não é a árvore, o pecado não é falar com o diabo. O pecado que aconteceu ali é a desobediência, irmãos. O cara quer colocar uma coisa que não existe. É desobediência. É a desobediência. Irmãos, o primeiro Adão estava no paraíso e pecou. Desobedeceu a Deus. O segundo Adão, que é Cristo, estava no deserto e obedeceu a Deus. Por isso ele foi aprovado. Entendeu? O primeiro Adão falhou. O segundo Adão obedeceu. Então, irmãos, Cristo explica o que aconteceu no Éden. O que Adão não fez no Éden, Jesus fez no deserto.
obedeceu a Deus e não foi seduzido por Satanás. Então, o pecado do jardim do Éden não é a fruta, não é o diabo, não é a árvore, mas sim a desobediência. Só isso. Só isso. Jesus é o segundo Adão. Então, a gente pega o primeiro Adão, a gente encontra o que aconteceu ali. Ô, irmão, pode bloquear esse indivíduo aí. Ó. Calma aí, deixa eu pegar café aqui que não vai terminar. Irmãos, agora vamos ver como o povo acredita, o neopentecostalismo e a igreja moderna de hoje. Pode bloquear a Rian aí, ó. Entendeu? Vamos ver a visão moderna de Apocalipse que eles acreditam hoje. Ó como... Obrigado, meu irmão. Ó como que eles acreditam hoje. Que a vida eterna, a vida terrena de Cristo foi visível e nós estamos vivendo a era da igreja. Cristo volta secretamente para arrebatar e ressuscitar os cristãos verdadeiros. Então, o que eles acreditam? Que Cristo vai voltar secretamente, não será visível, e vai buscar os cristãos verdadeiros. Aí inicia o período de 7 anos de tribulação. Depois dos 7 anos de tribulação, olha, eles colocaram até data, que fala que é as 7 semanas de Daniel. Vamos lá. Depois de 7 anos de tribulação, Deus arrebatou o povo e vai voltar com o povo para a terra. Com o corpo glorificado. E vai soltar o diabo de novo para tentar o povo. Olha, você acha que Deus é idiota ao ponto de levar o povo para o céu e trazer o povo para a terra de novo, irmãos? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você acha que Deus vai arrebatar a gente, levar para o céu e depois trazer para a terra de novo? Para reinar com ele aqui 1000 anos? Pelo amor de Deus, irmãos. Então, olha lá. E depois dos 7 anos, Jesus volta com a igreja visível para estabelecer o milênio na terra. E durante esse milênio, você vai ser tentado de novo. Você que já passou a vida inteira sendo tentado, esperando o grande dia do arrebatamento, você vai subir para o céu e depois Jesus vai trazer você na terra para ser tentado pelo diabo de novo? Aí a gente pode falar, mas eu prefiro não, irmã, para não causar contenda, entendeu? Porque isso daí já... a gente vai perder tempo falando da religião dos outros e vamos focar em nós. Não estou falando que não seja importante você conhecer, mas a gente já sabe que é uma seita herética, entendeu? Eles acreditam que a terra, eles vão morar na terra. Entendeu? Que o inferno é o cemitério. Entendeu? Eles acreditam que morreu é o fim. Eles anulam o que Paulo disse: se viver é Cristo e morrer é lucro. Eles anulam o que Cristo disse. Eles anulam. Jesus falou sobre o céu, um novo céu e uma nova terra. Eles acreditam que essa terra
vai ser reformada e nós vamos morar aqui nessa terra. E só os 144 mil escolhidos que vão para o céu. Olha só, 144 mil pessoas vão para o céu só. 144 mil pessoas irão para o céu e o resto vão ficar na terra reformada. Irmãos, na primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas se converteram, 3 mil anos atrás. Então no céu já não tem mais vaga para ninguém. Se na primeira pregação de Pedro 3 mil pessoas se converteram, 2 mil anos de lá para cá, 144 mil pessoas se converteram, ó, há muito tempo. Então não tem espaço para nós mais no céu. A gente vai ficar aqui nessa terra reformada. Irmãos, a Bíblia fala em Apocalipse que diante do trono havia milhões de pessoas que não se podia contar. Os 144 mil são da tribo de Israel, entendeu? São da tribo de Israel, que não tem nada a ver com nós. A gente vai estar no meio daquela multidão de remidos, entendeu? Deus tem um papel com Israel e um papel com a igreja. Entendeu? E no fim, isso vai se unificar, tanto a igreja como Israel. Entendeu? Vamos lá. Olha para você ver essa teoria. Jesus vem em secreto, depois de 7 anos, que ele levou a igreja para o céu, ele desce com a igreja para a terra, para reinar por 1000 anos na terra, e vai soltar o diabo para tentar o povo de novo. E daí, se o povo passar pela aprovação, aí haverá a ressurreição dos mortos e o novo céu e a nova terra. É isso que muitos acreditam hoje. Mas a verdadeira linha do tempo, que os reformadores acreditavam, que os apóstolos acreditavam, que Cristo já reina. O milênio não é literal. Apocalipse é um livro profético de escritos de forma profética. Isso aí, irmão. Deus então vai ficar nessa o quê, irmã? Então Deus vai ficar nessa pelo amor de Deus? Não entendi. Sim, ele vai voltar, mas ele não vai voltar antes da tribulação, conforme essa teoria. Isso aqui é uma teoria, irmãos. É uma teoria. A gente não acredita em teoria. Por isso que eu li Mateus 24. Ah, não, isso aí tá certo, irmã, entendi. Ah, tá. Tá bom. Ó, os reformadores acreditavam assim. Antes dessa teoria que Jesus vai vir secreto, eles acreditavam que Cristo começou a reinar depois da ressurreição, quando ele subiu no céu e assentou no trono com o Pai. Se Cristo assentou no trono com o Pai, ele já reina. Olha, não é simples de entender? Quando Cristo subiu para o céu, Estevão viu o quê? Jesus assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, quando foi apedrejado. Então, se Jesus está já assentado no trono com o Pai, ele já está reinando. Então, no final, o que vai acontecer? Satanás será simplesmente solto a qualquer momento para causar a grande tribulação, qual nós estaremos. Irmãos, a gente não pode falar dos testemunhos de Jeová, porque a gente não faz, tem muitos de nós que não faz nem a metade do que eles fazem, entendeu? Os testemunhos de Jeová, tem muitas pessoas sinceras ali, tem muitas pessoas que vão ser salvas, irmãos. A gente não pode limitar Deus só na nossa crença, não.
Deus não está limitado à igreja pentecostal, à igreja mundial, à igreja assembleia, ou à igreja universal, ou à igreja congregação. Ele não está limitado. Não está limitado. Existem muitas pessoas verdadeiras que com certeza serão salvas. Vamos lá. A visão que os irmãos da fé, da antiguidade, acreditava que Cristo já reina. Começou a reinar quando ele subiu para o trono. Então o milênio não é literal. Então, mas o Satanás será solto para governar este mundo, para oferecer o anticristo para todo mundo. Ele vai aparecer um falso Cristo. Vai ter sinal no céu, vai ter um falso arrebatamento. Vai ter uma falsa vinda de Jesus. Vai aparecer um Cristo que não é Cristo. Não, não, irmãos. Eu já tive uns debates com o Testemunho de Jeová, mas eles não quiseram conversar mais comigo. Eles nunca mais passaram na minha casa. Não sei por quê. Porque eu falei sobre a questão do sangue, né? Isso aí, irmão Estevam, isso aí mesmo, irmão. Ó, eu perguntei para eles, ô irmão, por que não pode doar sangue, irmãos? Por que vocês não podem doar sangue? Eu trabalho em um hospital e muitos testemunhos de Jeová morrem porque eles não aceitam sangue, você sabia? Quando eles é internado, eles assinam um termo que se a pessoa precisar de sangue, ela vai morrer. Daí eu perguntei para ele, Jesus disse que não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E eu perguntei para ele, o sangue é o quê? Ele disse, vida. Ué, mas se Jesus disse que a gente deve dar a vida pelos nossos amigos, o que é o nosso sangue? Nossa vida. Se Jesus deu a vida dele, derramou seu sangue por todos nós, por que a gente não pode doar o nosso sangue para ajudar uma pessoa? Se Jesus derramou o sangue dele todo para nos salvar, por que a gente não pode dar o nosso sangue para salvar o próximo? Se Jesus manda a gente dar a vida pelos nossos amigos. Se a vida é o sangue, aí eles foram embora, nunca mais voltaram. É triste demais. Irmão, eu trabalhei em centro cirúrgico, irmãos. Eu trabalhei em centro cirúrgico, eles não aceitam. A família não assina. Aí o médico tem que passar por cima da crença para salvar o fulano. Entendeu? O médico tem obrigação de salvar a vida. Salvar não, prolongar a vida. Porque o médico não salva, ele só prolonga por mais um tempo. Entendeu? Então, nessa questão. Sim, não, mas eles estão querendo fazer um novo componente que substitui o sangue. Irmão, mas não existe ainda nenhum componente para substituir o sangue, irmãos. O sangue ele é produzido pelo nosso corpo. Entendeu? Não existe uma máquina para produzir sangue. Só o ser humano que. Ô, Edith, você sabia que o vinho que Jesus tomava era alcoólico, não era suco de uva? As pessoas pensam que o vinho que Jesus tomava era suco de uva.
Ó, a internet não tá me ajudando, irmão. Os vinhos era colocado em odres e ele fermentava naturalmente. Não tinha como manter o suco de vinho sem fermentar, entendeu? Era impossível na época. Até hoje. Hoje você tem que colocar algum tipo de conservante no suco de uva, senão ele vira vinho. Ou vira vinagre, entendeu? O suco de, vinho, de uva puro, ele vira. Se você colocar em qualquer recipiente e deixar por um longo tempo, ele vai virar vinho. Ou vai virar vinagre. O suco de uva, ele fermenta sozinho, irmãos. Entendeu? Beber vinho não é pecado. O pecado é embriagar. Beber demais, encher a cara. Entendeu? Você tomar um cálice de vinho não vai mudar você. Então, não tô falando para vocês beber vinho, irmão. Pelo amor de Deus. Eu só tô falando que a Bíblia diz. Entendeu? Aí, viu? Aí, ó, ele disse para Timóteo, Paulo disse para Timóteo que o obreiro não pode encher a cara, não pode beber muito vinho, que ele não seja um cachaceiro, entendeu? Mas não seja dado muito ao vinho. Então quer dizer que ele toma vinho. O vinho, irmão, na cultura judaica, o vinho é natural. Para nossa cultura, para nós aprendermos que tomar bebida alcoólica é pecado. Mas não é pecado. Pecado é se embriagar e fazer cagada. Entendeu? Você fazer coisas, você se embriagar. Em Provérbios diz que quando você se embriaga, você perde os sentidos. Entendeu? Jesus bebeu vinho na Santa Ceia. Jesus fez pelo menos 600 litros de vinho, irmão. Naquela. Olha lá, olha lá. Irmãos, o que a Bíblia diz, a gente não pode mudar, irmãos. As pessoas querem falar que é suco de uva não sei por quê. Não sei por que fala que é suco de uva. Eles têm essa teoria que o vinho na antiguidade era suco de uva. Ó, eu vou pegar no dicionário bíblico aqui. Vinho. Vamos ver no dicionário bíblico a palavra vinho. Olha vinho, ó, pegar o dicionário bíblico aqui. Vamos ver aqui no dicionário bíblico. Vinho. É o dicionário bíblico Almeida, tá bom? Vamos lá, vinho, vitupério, vindicar, vingar, vigiar, vinagre, vincular. Cadê vinho? Virgem, viril. Vinho. Bebida alcoólica resultante da fermentação natural do suco de uvas. Ó, vinho é bebida alcoólica resultante da fermentação natural do suco de uva. É verdade, irmã. É verdade. Então, porque assim, acontece uma coisa. Eu não posso beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Eu sou ex-usuário de crack, cocaína, maconha. Se eu usar isso, eu vou direto pra bocada, irmãos. Entendeu? Eu não posso beber. Mas não é porque eu não posso beber que eu vou proibir. Só porque eu não posso. Se a Bíblia não proíbe, quem sou eu para proibir? Entendeu? Para mim, não é lícito tomar. Porque isso vai me levar a um abismo maior, que eu sei de onde eu saí. Então, por prevenção, eu me abstenho de todo tipo de bebida alcoólica. Por prevenção. Mas tem gente que sabe beber controladamente, entendeu? O cara vai lá, toma um copo de uísque, uma champanhe no Natal, entendeu? Tem a pessoa que não é aquela pessoa que bebe socialmente, entendeu? Mas tem pessoas que bebem, já é alcoólatra. Aí que tá o pecado, entendeu? Você virar um alcoólatra. Aí você virar um alcoólatra, você já se tornou escravo do álcool. Entendeu? A Bíblia diz, não embriagueis com vinho, que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Ou seja, não se embriague com vinho, porque você trará contenda para a sua vida. Mas se encha do Espírito Santo. Ah, eu também não consigo. Eu sinto cheiro de álcool. E olha que eu bebi, hein? Irmãos, eu cheguei a beber álcool de posto de gasolina, meu irmão. Na abstinência do crack. Cheguei a beber álcool de posto de gasolina. Álcool em gel, irmão. Tomei álcool em gel, perfume. Olha o que a droga fez eu fazer. Você acha que eu vou colocar um gole de cachaça na minha boca de novo? Eu era totalmente flex, irmão. Bebia álcool no hospital, até no trabalho. Uma vez eu cheguei a beber. Entendeu? Não, é isso, irmãos. Irmãos, a droga, a bebida, as pessoas falam que a bebida é a porta para Parabéns, irmão. Ô, irmão Estevão, você não perdeu nada. Você não perdeu nada nesses 40 anos. Eu vendi minha cama. Minha cama, eu tinha uma cama de ferro. Eu vendi a cama pro ferro velho para comprar um corote para mim beber. E passei a dormir no colchão no chão, porque eu já não tinha mais nada o que vender. Então, eu não aconselho ninguém beber. Entendeu? Eu não aconselho ninguém beber. Mas eu também não vou colocar rédeas em ninguém, porque Deus não colocou essa rédea. Eu vendi tudo, irmã, vendi tudo. Hoje eu só me mantenho com o celular, eu não tenho nem televisão. Eu vendi uma televisão de 50 polegadas por R$ 300 para usar crack. Eu vendi tudo que tinha na minha casa. Tudo! Tudo que eu tinha na minha casa. Irmãos, eu tive carro, tive moto, tive um monte de coisa. Hoje não tenho nada, não tenho nem bicicleta. Mas hoje eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, que vale muito mais do que tudo isso. Nenhuma droga que eu já usei na minha vida se compara à loucura que o Evangelho traz na minha vida, irmão. A loucura do Evangelho, irmão, você pensa em querubim, você pensa em um novo céu e nova terra, você pensa em Jesus Cristo, você pensa em coisa que nem cogumelo vai fazer você ter uma visão tão grande como essa. Entendeu? Não há nenhum entorpecente que faz você viajar como a palavra de Deus faz você viajar. Hoje, ó, eu cheiro a palavra de Deus, que é como perfume derramado. A Bíblia é como perfume derramado. Quando o perfume derrama, exala em todo o ambiente. Hoje eu cheiro o perfume derramado, a palavra de Deus. Agora eu sou louco por Cristo. Eu era escravo a mesma disposição que eu tinha para usar droga, roubar, traficar, fazer tudo essas coisas erradas, eu tenho a disposição para pregar. Se vocês verem, eu tenho alguns vídeos, quando a minha igreja fechou, eu passei a pregar na praça, sozinho, irmãos. Sozinho. A igreja fechou. Pastor abandonou todo mundo, não pagou aluguel da igreja, ficou todo mundo sem igreja. O que aconteceu? Fomos pregar na praça. Na praça. Irmãos, na praça eu tive muitas... Você acredita? Você acredita que eu comprei uma caixa de som tão forte? Uma caixa de som tão forte quando eu pregava na praça, que o padre da igreja central veio com seus seguranças pedir para mim não pregar no dia que tem missa. Olha que maravilhoso, irmão. Eu tenho
Não, era uma caixa de som mesmo, aquela caixa com microfone mesmo. Caixa de som mesmo, aquela grandona. Tinha até rodinha para carregar. Irmãos, o padre veio com segurança, eu pregando numa praça e a igreja era na outra praça. O padre veio com seus seguranças, perguntou quem que é o responsável por isso aqui. Daí eu falei, sou eu, irmão. Daí ele veio pedir para mim parar de pregar. Aí eu falei, padre, sinto muito, mas eu não posso parar de pregar. Eu não posso parar. Então prega em outro dia. Eu falei, mas padre, é o único dia que eu estou de folga. É no dia de quarta-feira. Mas você está atrapalhando a missa. Você está atrapalhando a missa. As pessoas não estão subindo para a missa, está ficando na outra praça. E ali, irmão, naquela praça, caía gente endemoniado. Vixe, acontecia cada coisa. Um dia eu estava pregando sozinho, irmãos. Eu estava pregando sozinho. Veio um cara de bicicleta, olhando para mim, e eu pregando sozinho, eu vi aquele cara de bicicleta estacionar a bicicleta, e aquele cara, sem falar nada, estacionou a bicicleta assim na calçada, e veio ao meu encontro, e eu sozinho pregando, todos os irmãos que pregavam comigo desistiu, e só eu sozinho lá. E eu pensando, Deus, eu vou desistir também. E de repente aparece esse homem que eu nunca vi, andando de bicicleta, desceu da bicicleta, e veio ao meu encontro com uma cara de bravo. Eu falei, agora eu apanho. E esse cara veio, não me falou nada, me abraçou. E ele me abraçou e ficou por um tempo abraçado. E depois me soltou, subiu na bicicleta e foi embora. Quando eu estava querendo desistir, Jesus mandou alguém vir me abraçar e falou, não, filho, continua. Continua. Continua, porque você está fazendo a diferença. Até o padre, que tem um poder político aqui na minha cidade, esse padre. Esse é um padre que ele passa até na televisão. Padre Alberto Gambarini. Depois vocês pesquisam. Ele veio falar comigo para mim parar de pregar. Ele tem até um canal de televisão. Ele veio falar para mim parar de pregar nos dias que tinha missa. Porque as pessoas não estavam subindo mais para a missa, irmãos. Estavam ficando na praça. Você vê, a estrutura da igreja do padre é linda. Mas o poder da palavra de Deus é muito mais poderoso do que qualquer estrutura, irmão. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer estrutura. O que atrai as pessoas a Cristo não é a estrutura de uma denominação, mas sim o conteúdo que é pregado lá dentro. O conteúdo que é pregado que faz a diferença. As pessoas ficavam na praça não é por causa de mim, é por causa da palavra que estava sendo pregada. Do mesmo jeito que eu falo aqui com vocês, eu falava. Naquela praça eu passava muitas vezes com cachimbo de crack. Naquela praça eu testemunhei da vida que eu vivia. Naquela praça eu usei droga e naquela praça eu preguei o evangelho que Deus me transformou. Era eu e o irmão Rafael. O irmão Rafael, ele também tem um testemunho muito forte. A gente cresceu junto, a gente traficou junto. Ele tomou 8 tiros. 8 tiros, ficou internado na UTI por mais de 1 ano. Deus deu a vida nova para ele se converteu e passou a pregar na praça comigo, ó, para você ver. E daí comecei a frequentar uma outra igreja. Chamei o pastor para pregar na praça e levar, porque a gente ia pregar na praça, lá na praça fica cheio de moradores de rua. A gente levava pão, café, lanche. Em vez de dar o dízimo, a gente começou a comprar coisas e levar para eles, principalmente eu e minha mãe. A gente, na época, eu ganhava bem, minha mãe também sempre ganhou bem. Hoje que eu ganho mal, mas tudo bem, eu não foco mais nisso. Mas nosso dízimo era muito alto. Nessa época eu acreditava que o dízimo era para nós também. Então, em vez de nós pegávamos o nosso dízimo, ia até a praça, chamava todos os moradores de rua, sentava eles todos bonitinhos, dava todo mundo para comer e depois pregava para eles e orava por eles.
E muitos deles ali caíam endemoniados no meio da rua, e era aquele negócio doido. Era aquele negócio doido que as pessoas passavam e se assustavam, como isso acontecia. Entendeu? Eu não estou pregando na internet porque é mais fácil. Não, a gente tem que pregar onde o povo está, irmãos. O povo não está indo para a igreja mais, o povo está na internet. Ô, irmãos, não queira passar por essas experiências não, irmãos. Eu sofri muito na droga, irmãos. Sofri muito nas drogas. Comecei a usar droga com 10 anos, irmãos. Com 20 anos que eu conheci o evangelho. Já faz 15 anos. Com 20 anos, conheci o evangelho. Com 3 meses de convertido, eu já estava pregando. E olha que eu era tímido. Mas para falar da palavra de Deus, nunca tive vergonha. Nunca tive vergonha de pregar a palavra de Deus. E, irmãos, não se envergonhe de ser cristão, irmãos. Não tenha vergonha de ser cristão. Faça como Paulo. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu vou se envergonhar desse poder que me transformou. Eu vou me envergonhar desse poder que mudou a minha vida, mudou a minha história. E hoje eu estou aqui contando para vocês a minha vida e o que Deus fez. Como a irmã Dani aí também está contando o testemunho dela aí também. Então, irmãos, para concluir aqui, a visão mais coerente sobre a escatologia bíblica, eu ia falar sobre todas vertentes, porque tem muitas, tem pré-millennialista, amillennialista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Eu não vou entrar nesse assunto que vai confundir a mente de vocês, entendeu? Então eu peguei aqui a mais difundida e aqui a que a gente acreditamos que é certo, que é o de Jesus Cristo, entendeu? Cristo já reina, haverá tribulação, depois da tribulação o sol se escurecerá, Jesus voltará e buscará a sua igreja, e depois será o juízo, e depois novo céu e nova terra. Simples assim, é simples. O evangelho, as pessoas querem colocar datas, depois de 7 anos, vai para o céu, volta para a terra, solta Satanás, prende Satanás. Irmãos, isso daí vai confundir a mente de qualquer um. Mateus 24 fala que é princípio das dores, grande tribulação, vinda de Jesus, depois juízo final. Pronto! Vamos ficar com o que Jesus disse? Vamos pegar a ordem que Jesus falou? Aí, não fica simples, Estamos passando pelo período de princípio das dores, logo entraremos na tribulação, e a tribulação será abreviada, porque senão a gente não vai suportar, e Cristo vai voltar, buscar a sua igreja, e haverá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. É simples, entendeu? A gente tem que esperar a vinda de Jesus. Não toda para acreditar. Eu acredito que sim, irmãos. Ô, irmão André, eu acredito que a gente passará pela tribulação sim, tá? Porque em Mateus 24 diz que se na ocasião da tribulação, se não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvaria. Então, se será abreviada a tribulação por causa dos escolhidos, é porque os escolhidos estarão na tribulação. Entendeu? As pessoas usam o texto de Apocalipse 3:10. Boa noite, pastor Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. As pessoas usam o texto de Apocalipse 3:10, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Mas guardar não quer dizer tirar. Guardar é proteger em meio à tribulação.
Jesus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não, livrou da fornalha. O fim dos tempos será como Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendeu? O fim dos tempos será como Sadraque e Abednego. Deus não vai tirar a gente da tribulação, mas vai livrar no meio da tribulação. Ao decorrer da tribulação, Deus vai nos proteger em meio à tribulação. Irmãos, para pensar. Você acha que essa geração, Deus vai poupar essa geração corrupta? Então, irmãos, livrar. Aí você tem que colocar um texto aí, coloca o versículo aí pra gente ler, ô irmão André, pra gente ver com que base você tá falando que ele vai livrar. Então, se não tem texto, irmão, sem texto não vale nada, tem que ter texto. Vamos ficar com Mateus 24 inteirinho? Eu prefiro ficar com Mateus 24 inteiro. O texto inteiro, entendeu? O texto inteiro fala lá. Aí sim, aí eu acredito nisso daí, ô irmão André, que eles vão simular uma vinda de Jesus. E daí as pessoas que estão achando que vão ser arrebatadas, vão ser enganadas por esse falso Cristo que vai aparecer aí. Vai aparecer um falso Cristo de verdade, não esses Henri Cristo, esses da internet aí, não. Vai aparecer um Messias em Israel, entendeu? Mas ele, durante a tribulação, ele vai trazer paz. Mas no meio da tribulação, ele vai trazer perseguição. Ele vai se manifestar e vai querer ser adorado. E daí os judeus vão reconhecer que ele não é o Cristo que eles esperavam. Entendeu? Aí que eles vão se lembrar do Cristo que os cristãos pregavam. Então, tem que ter texto, irmão, entendeu? Para a gente acreditar que Deus vai livrar a gente da tribulação, a gente tem que fazer um marabalismo teológico muito grande. Tem que pegar muitos textos fora de contexto, entendeu? Eu peguei Mateus 24 inteirinho, até o 25, dá uma linha do tempo certinho. Princípio das dores, tribulação, arrebatamento e juízo final. Mateus 24 ao 25 tá certinho a linha do tempo. Irmãos, e quem obedece? Quem obedece a Deus? Hã? Fala para mim quem obedece. Isso. Aí, então, ô irmãos, por 2000 anos, Cristo não poupou nenhum cristão de ser morto. Pessoas foram queimadas, serradas pelo meio, decapitadas. Pessoas foram queimadas, famílias inteiras foram queimadas para iluminar Roma. Irmão, se você assistir o filme do apóstolo Paulo, você vai ter mais ou menos uma noção da perseguição que há de vir. Eles usavam os cristãos para iluminar a cidade, os corpos deles pegando fogo para iluminar a cidade. Então vai ser uma perseguição tão ferrenha.
tão ferrenha que a gente vai ter que se esconder, irmãos, para a gente não ser morto. Não, ô, irmão André, a marca da besta é a obediência, é a desobediência a Deus, e a marca de Cristo é a obediência. Não é um símbolo, irmãos, ó, diz que terá a marca na testa e nas mãos, ou seja, a marca da besta é uma nova, eles vão trazer uma manipulação na sua mente para você praticar as coisas que eles vão determinar. Então, marca na cabeça é mudança de mente, na mão é atitude. Eles vão reprogramar a mente das pessoas para fazer o que eles querem. Entendeu? Igual a televisão. A televisão, não tem muitas pessoas que seguem tudo que a televisão diz? Graças à internet hoje, a gente não segue tudo que a televisão diz. Mas nesse tempo de tribulação, onde o anticristo estará no domínio do planeta, isso vai ser forte. Irmãos, por isso que eu falo, irmãos, que revistinha? Não, eu não leio revistinha não, irmã. Eu não leio revistinha não, porque as revistinhas de escola dominical é tendenciosa, entendeu? Elas puxam muito sardinha para denominação, entendeu? A maioria das revistinhas é da Sociedade da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então ele sempre vai puxar sardinha para a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus acredita no arrebatamento, como fala? No arrebatamento secreto, entendeu? Não, não é minha visão não, irmão. Mateus 24 diz que o princípio das dores, haverá guerra, fome, terremoto, depois haverá tribulação, como nunca houve desde o começo do mundo e nunca haverá igual, e depois da tribulação. Irmãos, ô irmão André, abre aí, pelo amor de Deus, irmão André. Pelo amor de Deus, em Mateus 24, por favor. Mateus 24. Olha aqui. Ó. Vamos ver se dá para vocês ver aqui. O que está escrito aqui? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará claridade. Lá, olha aqui para vocês verem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, depois da tribulação. Olha lá, aqui daí mostra o arrebatamento. Olha lá, virá com os seus anjos, com grande som de trombeta, o qual ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos da terra. O ajuntamento dos escolhidos é o quê? O arrebatamento, depois da tribulação, irmão. Tá simples, explícito, dentro do contexto. Entendeu? É simples.
Como não explica, irmão? Está explicado aqui. Está explicado. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, as estrelas do céu cairão do seu firmamento, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, o qual enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos das quatro extremidades dos céus. Está bem claro. Texto está bem claro, dentro do contexto, sem pegar um versículo aqui, sem pegar um versículo ali, porque para formar uma doutrina, irmão, você não pode pegar versículo isolado, entendeu? Aqui é o texto todo, sem parar, Jesus, Mateus 24, até o Mateus 25, lê que você vai entender, lê sem como que eu posso falar? Lê sem como assim, sem um pré-julgamento, entendeu? Lê o texto para você ver, que você vai tirar suas próprias conclusões. Eu também, pré-julgamento, isso, lê ele, esquece um pouquinho o que você aprendeu, porque eu também acreditava nessas outras teorias, entendeu? Mas quando a gente estuda hermenêutica, exegese, a gente aprende, irmão, que a gente não pode interpretar o texto fora do contexto. Entendeu? Então, Mateus 24 tem um contexto e a história contando certinho o princípio das dores, onde haverá fome, peste, terremoto. Depois vai intensificar a tribulação. Daí a tribulação vai chegar num ponto que Deus vai ter que abreviar os dias da tribulação, porque senão os escolhidos não aguentarão. E daí Cristo vem arrebatar a igreja. Entendeu? Lê, irmão, sem pré-julgamento, entendeu? Eu também acreditava nessas teorias, mas a gente não pode mais usar teoria. Teoria é um cara que inventou uma tese, entendeu? Teoria não quer dizer nada. Eu posso inventar uma teoria sobre o arrebatamento. Eu posso falar que Jesus já veio. Tem gente que acredita que Jesus já veio, irmãos. Na época de Pedro, Pedro falou assim... O povo estava falando, cadê a promessa da vinda de Jesus? Cadê a promessa da vinda do Senhor? Desde que nossos pais morreram, tudo continua do mesmo jeito. E Pedro disse, Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenha por longânimo, alguns tenha por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca. Então Cristo não está demorando, ele está te esperando. Ele não está demorando, ele está dando oportunidade da gente se arrepender. Ele está permitindo as guerras acontecer para o povo se voltar para ele, irmão. O povo só se volta para Deus quando está na calamidade. Deus permite as calamidades para o povo se voltar a ele. Então a gente vai ser livre durante a tribulação, irmãos, entendeu? Então, isso daí é uma teoria, que durante a tribulação... Ô, irmão, sabe por que sabe por que essa teoria acredita que os que passarem pela tribulação vão ser salvos pela sua própria morte, entendeu? Vão ser salvos porque eles serão, como você disse, cerrados pelo meio, decapitados. Mas isso é uma teoria, cadê o texto que fala isso? Eu preciso de um texto bíblico para provar isso, entendeu? Eles acreditam, essa teoria acredita que o povo, a igreja fiel vai ser tirada da terra e os que não foram fiel vão passar pela tribulação e vão ser salvos pelo martírio. Eles vão ter que passar pela morte para ser salvos, segundo essa teoria. Entendeu? Mas a Bíblia não fala de duas vindas de Jesus. Fala somente uma. Jesus vai voltar só mais uma vez. Não tem... Porque, o irmão André, não tem sentido Jesus vir buscar a sua igreja, levar para o céu e depois descer para a terra de novo, depois de 7 anos. Não tem sentido. Não tem sentido. Deus levar o povo para o céu
depois trazer para a terra e ainda soltar o diabo para tentar o povo de novo. É isso que essa teoria acredita. Que, essa teoria acredita o quê? Que nós seremos livres no começo da tribulação, daí os remidos sobem para a boda do Cordeiro, que vai durar 7 anos, lá no céu, na Nova Jerusalém. Depois dos 7 anos, a Nova Jerusalém desce para a terra. O texto, eles estão pegando o texto de Apocalipse, que é um texto simbólico. Daí eles acreditam que Jerusalém, a Nova Jerusalém desce do céu e paira sobre a terra, e Jesus estabelece o seu milênio e solta o diabo para tentar o povo de novo. Irmãos, Deus vai cometer o mesmo erro 2 vezes, irmãos. Pelo amor de Deus. Uma vez que você foi para o céu, de lá nunca mais você sai, irmão. Entendeu? Mas eu acreditava nisso plenamente, ô irmão André. Mas daí, estudando, analisando, é melhor a gente ficar com o texto completo, que é mais fiel. Entendeu? Ô Marcelo, é isso, é mais ou menos isso. Tipo, Deus sobe, anda por 7 anos para chegar no céu, daí demora 7 anos e fala, não, esqueci ainda um povo lá, vamos voltar a buscar ele. Deus pega o povo e está subindo para o céu durante 7 anos. Daí quando chega 7 anos, Deus leva, esqueci de um povo lá, vou ter que voltar a buscar eles. Vamos lá, todo mundo comigo buscar lá o povo de novo. Irmão, não tem sentido, irmão. Não tem sentido você ir para o céu para depois voltar para a terra. É muita loucura. Então, os 3 anos e meio de paz, e depois o anticristo se manifesta e vai trazer tribulação e vai querer ser adorado. Aí vai ter a intensificação. Aí que entra uns que acreditam que no meio da tribulação vai ser arrebatado. Tem gente que acredita que vai ser antes, outros acreditam que é no meio e outros acreditam que é no fim. Mas cadê a base bíblica que vai ser antes e a que vai ser no meio? Eu preciso de um texto, porque eu li um capítulo inteiro que fala que o arrebatamento será depois da tribulação. Então eu já não sei. Eu prefiro ficar com a Bíblia, não com o texto isolado. Existe uma regra que texto fora do contexto Isso daí, irmã Dani, falou tudo. A gente não tem que se preocupar se Jesus vai vir antes ou depois ou no meio da tribulação. A gente tem que estar preparado. Não importa se é antes ou no meio. A gente tem que estar com as lâmpadas acesas, como as virgens prudentes. Mesmo que o noivo demore, a gente não pode deixar a nossa luz apagar. Entendeu? Porque depois que ele... Vamos aqui, Mateus 25. Olha lá. Vamos ver aqui as 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo em suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, e saíram ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram, todas ouviram que o noivo veio, mas não todas entraram. Ou seja, todas as pessoas vão ver o arrebatamento, mas não quer dizer que todas as pessoas vão subir. Olha lá, as 10 virgens viram o noivo chamar, mas só 5 estavam preparadas. As 10 viram o noivo, mas 5 estavam preparadas. Mas as prudentes, além de levar azeite,
levaram o azeite consigo e o noivo demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Não, irmão, não. Aqui é só uma entrada. Olha lá. Então todas aquelas virgens levantaram, todas se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram à prudente: dai-me um pouco do vosso óleo que vocês trouxeram, porque a nossa lâmpada apaga. Aqui está falando da salvação individual. Cada um tem que buscar por si mesmo. Eu não posso dar azeite para o meu irmão. Aqui está falando da salvação individual. Vamos lá. Daí as loucas falou, dá um pouco do azeite, porque nossas lamparinas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e compre o óleo para vocês. E saindo elas a comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se as portas. Fechou a porta, não entra ninguém. E daqui a pouco, mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu, em verdade vos digo, não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque você não sabe nem a hora nem o dia que há de vir o vosso Senhor. Tá aí. Uma vez que a porta se fechou, acabou. Não tem mais segunda chance. Hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o nosso dia de se entregar para Cristo. Hoje é o dia da gente se voltar para Deus. Irmãos, mas o importante, isso aqui é só para questão de didática mesmo, para a gente conhecer mesmo. Mas a questão é a gente ser fiel até o fim. Não importa se a gente vai ser no começo, no meio ou no fim, tá bom? O importante é a gente permanecer firmes, a gente se unir, entendeu? Um aprender com o outro, entendeu? A gente se unir, o evangelho está totalmente dividido. A Bíblia diz que nós temos que ser o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, entendeu? Existem várias doutrinas sobre o arrebatamento para causar confusão, irmãos. Não é mais fácil você pegar o que Jesus disse e aceitar e pronto, acabou? É mais simples, entendeu? Irmãos, ué, o que aconteceu? Irmãos, é isso daí que eu queria trazer para vocês hoje. Existem muitas teorias, tá bom? Muitas teorias, mas somente um texto que fala completamente os eventos, entendeu? A ordem dos eventos. Os eventos acontecerá, mas a ordem certa ninguém sabe, entendeu? O dia, a hora ninguém sabe, mas somente o Pai, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que permaneceu aqui até agora, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Irmãos, sempre eu vou ficar do lado da Bíblia, tá bom? O pré-arrebatamento é popular porque ninguém quer passar por tribulação, irmão. Ninguém quer passar por sofrimento. Esse evangelho sem sofrimento que prega, entendeu? É o evangelho sem sofrimento que todo mundo prega. Mas todos que querem viver piedosamente o evangelho de Cristo padecerão perseguição. Jesus disse que nós seríamos odiados. Não, irmão, irmão Marcelo, porque você está pedindo desculpa, você é o que alegra nós aqui sempre com as suas pérolas. Você é maravilhoso, meu irmão. Não, o povo não acredita. Ok, irmão. Deus abençoe você. Vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar? Que já deu 10 horas da noite e amanhã eu tenho que pular cedo. Tá bom?
Deus abençoe a todos vocês. Aí vocês tiram as suas conclusões, entendeu? Se você quiser você acreditar nisso ou não, isso não interfere na salvação, entendeu? Você acreditar que vai ser arrebatado antes, no meio ou depois, não interfere na sua salvação. O problema é se manter salvo. A gente tem que se manter firme. Não importa se vai ser antes, no meio ou depois. Entendeu? Isso são teorias. Entendeu? Cada um acredita no que quiser, tá bom? Ninguém é obrigado a acreditar no que a Bíblia diz. Eu acredito que está em Mateus 24 e Mateus 25. O principal é a gente estar preparado. Mesmo para o arrebatamento. Se a gente está preparado para o arrebatamento, a gente está preparado para a tribulação. Mas eu acredito que a tribulação será uma peneirada, entendeu? Ali aonde vai manifestar quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Porque ali em Mateus 24, que muitos... Ah, nem me fala, irmã. Nem me fale. E amanhã eu nem sei que setor eu vou ficar. E eles já vão me mudar de plantão, você acredita? Ah, irmãos, a gente já viu a tribulação da vida, todo mundo tem. Amém, irmãos? Mas eu não estou aqui impondo minha posição, não, tá bom? Você acredita no que você... Sim, irmão, sou técnico de enfermagem. Amanhã também tô. Amanhã eu acho que eu vou ficar na pediatria ainda. Medicação pediátrica. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Irmãos, o importante... Isso daí é só para questão didática, tá bom? Mas o importante... é ficar firme, tá bom? Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto, entendeu? Porque chegará um dia que as pessoas não terão fome de comida e nem sede de água, mas terão sede de ouvir a palavra de Deus. E as denominações serão fechadas por causa da perseguição religiosa. E aquele que não busca Deus em casa, irmão, infelizmente, as pessoas que estão... Opa, pastor, voltou. As pessoas que estão na denominação fala, irmão, fala que Deus está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Falar em janta, eu nem sei o que eu vou comer hoje. A Bíblia diz que é Isaías, eu só não lembro o capítulo, irmão. Diz que Deus está sentado sobre a redondeza da terra, ou sobre o globo da terra, algumas interpretações. Tá bom, irmãos? Vamos orar para a gente encerrar? Que já deu 10 horas. Deu para dar uma esclarecida aí? Por que sem paciência, irmã? Tem várias traduções. Não entendi. Vamos lá, então. Vamos orar para a gente encerrar e dormir, que amanhã é outro dia. Se houver o amanhã, né? Se a gente não for arrebatado hoje, conforme os pré-tribulacionistas, se nós não for arrebatado nessa madrugada, hoje eu estou calmo? Não, irmão, eu nunca tive nervoso. É meu jeito, irmãos, é meu jeito, entendeu? É meu jeito. Irmão Carlos, ele acredita que vai ser arrebatado antes da tribulação. O que você acha, pastor Carlos? É antes ou depois da tribulação? Diga aí. Não, e aí, ó, viu? Ó, o pastor, ó, tem mais um pastor coerente aí, ó. Porque tem que fazer um malabarismo religioso muito grande para fazer essa teoria, entendeu? É uma confusão muito grande. Irmãos,
Que Deus abençoe todos vocês, tá? Hoje é sexta, né? Domingo, se Deus quiser, a gente estaremos aqui de novo. Daí a gente fala sobre. Aí, ó, da onde veio a teoria do arrebatamento pré-tribulacional. Uma mulher que teve um sonho. Daí todo mundo acredita. As pessoas preferem acreditar em sonho, em anjo, do que acreditar na palavra de Deus, irmão. Eu tava falando para os irmãos que essa aí é uma teoria que surgiu há pouco tempo, entendeu? De pré-tribulacionista. Ô, Dani, você tá pegando pesado também. O que tem a ver José com o fim dos tempos, irmã? Pelo amor de Deus. Não, mas não, ô, irmã Dani, não tem mais profecia não, irmã. Não, as pessoas não existe mais profetas como no Antigo Testamento para profetizar mais nada. Eu sonhei que estava rico, acordei pobre. Imagine você sonhar que está no iate, acorda, está no mesmo lugar. Vamos orar para gente encerrar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, qual nós compartilhamos da Sua palavra, que é o pão que nos alimenta, que é a água que sacia a sede da nossa alma, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um e cada um possa pegar o que foi bom para eles, Senhor. O que eles não achar que foi bom, que eles desfaçam isso. Quero pedir ao Senhor que abençoe todos os irmãos, que o Senhor fortaleça cada um na fé, que nós estamos para viver tempos difíceis, tempos tribulosos, mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Peço ao Senhor que abençoe todos os irmãos que participaram da live, todos os irmãos que participaram, todos os irmãos que estavam na barra de rolagem, o irmão que ficou como moderador. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, tá bom? Fica com Deus, todos vocês. Fique com Deus, irmãos. Deus abençoe a todos, tá bom? Irmãos, vamos se unir, irmãos. Vamos se unir, tá? Vamos se unir. Não vamos ficar discutindo por causa de teorias e coisas, não. Vamos pegar aquilo que nós temos em comum, o amor a Cristo, entendeu? Vamos pegar o amor a Cristo e se unir para nós edificar uns aos outros, entendeu? Com palavra, com salmos, com doutrina, entendeu? Vamos fazer o que a Bíblia manda a gente fazer, se unir, não causar divisão, entendeu? Essas muitas teorias causam só divisão. E a Bíblia diz que a gente tem que ser um, como Pai e Cristo é um, entendeu? Deus abençoe a todos. Obrigado pelos presentes, irmãos que mandou. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser seguir, não siga, tá? Mas siga Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos, irmãos.